Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Já estamos no episódio 35 dessa jornada que começou, ou pelo menos recomeçou para o Endodontia Talks, porque o podcast é um pouco mais antigo do que isso, mas a nossa jornada reconstruída, refeita, ela começou no dia 24 de junho com o episódio número 1, com a minha colega a doutora Keren Apuc, lá de Teresina, no Piauí. E finalmente chegamos a esse marco importantíssimo, 35 episódios. E para este episódio 35, eu tenho o prazer de receber aqui uma super colega, querida, engajada, extremamente competente, muito ligada no digital, em cursos, mentorias. Eu estou falando da doutora Natália Rea, de Marília, estado de São Paulo. Natália, seja muito bem-vinda, minha querida, ao Endodontia Talks. Este que é o ponto de encontro semanal dos nossos colegas, homens e mulheres endodontistas brasileiros. Tudo bem? Tudo bem, Eli? Nossa, que honra! Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu quero inicialmente agradecer, é um prazer imenso ter essa oportunidade de estar aqui conversando com você hoje, nesse episódio 35, né? E o Endodontia Talks é um espaço tão necessário, né? Tão importante para a gente poder conhecer a trajetória de outros colegas, saber, não se sentir tão sozinho, se sentir acolhido, né? Porque muitas vezes a endodontia ela é solitária. Muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem só com a gente. E quando nós vemos o depoimento de outros colegas, a gente entende que aquela dificuldade não acontece só com a gente, é um espaço acolhedor mesmo. Então, para mim é um privilégio estar aqui com você hoje, tá? E eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Perfeito, Natália. Essa sua introdução não poderia ter sido melhor, mais propícia. É exatamente isso. O Endodontia Talks é um abraço na alma mesmo, para o colega se Exato. sentir comparado, acolhido. Que ele pode se espelhar em histórias da vida real. Homens e mulheres de carne e osso que estão enfrentando o consultório, estão enfrentando as suas batalhas e estão vencendo. Isso é o mais importante, isso é muito legal. Natália, começa se apresentando um pouquinho, quem você é, o teu nome completo, onde Bom, você nasceu e onde você trabalha atualmente. Eli, é um prazer te conhecer. É um prazer também me apresentar aqui para os ouvintes, no caso do Spotify, ou quem está assistindo a gente. O meu nome é Natália Rea, eu tenho 38 anos, eu sou marilhense, nasci aqui. Me mudei para Bauru em 2004, 2005, quando eu entrei na FOB, eu me graduei na USP de lá, né? E em 2011 eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz a minha especialização em endodontia em Ribeirão Preto, né? E ao mesmo tempo, em 2009, eu abri meu consultório aqui em Marília e tô aqui até então. Mudei de endereço recentemente, estou muito feliz. E essa trajetória, essa busca não para, né, Eli? Você também, Verdade. você sabe muito bem como é que funciona. Uma vez que a gente começa a estudar, a gente não para nunca mais. Então, quem sabe aí estou estudando a possibilidade de dar um passo à frente na minha carreira. Eu nunca tinha avaliado a hipótese de ir para uma carreira acadêmica, mas a gente acaba, conforme a gente vai fazendo os investimentos, a gente vai ampliando a nossa visão, a gente vai tendo necessidade de estudar mais e eu estou sentindo essa necessidade agora. Que a gente também está dando aula, né? Eu com a minha colega Simone Nalim, que também eu falo que ela é minha Dinda, minha madrinha. A Simone, ela é referência aqui em Marília, em endodontia, né? E ela foi uma das pessoas que me inspirou, pegou na minha mão e falou: Nath, vem por aqui. Eu sou, nossa, muito grata a ela. E a gente tem esse curso agora, o Endotech Lab, então que exige, e você imagina, um curso para especialistas é um curso que exige de nós um nível A, Tudo, né? Muita né? atualização, Exatamente. com toda Então, certeza. para a gente entregar o nosso máximo, a gente tem que estudar muito, e eu estou sentindo essa necessidade. Então, quem sabe aí
Tô pensando em dar vamos ver, eu vou te contar cenas dos próximos capítulos em Que breve. bom, bom, vamos manter atualizado. E sobre o que você falou, né? O bonito da vida é isso, é nunca parar de aprender. Eu acho que quando você para de aprender, parte de você morre. Exato, Nós não podemos morrer estando vivos, né? Então, exatamente. precisamos nunca parar de aprender. Essa é a grande verdade. E ultimamente eu sou muito obcecado por aprender assim outras competências, outras habilidades, porque Natália, uma das principais viradas de chave na minha vida foi quando eu percebi que eu não podia continuar só estudando a técnica. Eu precisava aprender a ser empresário, ser vendedor, Sim, melhorar minha imagem, melhorar minha oratória, melhorar minha apresentação pessoal, sim, outras competências que os corredores das faculdades falham em ensinar aos seus alunos. exatamente. Algo que a gente Digo não mais, aprende. eu te digo mais, eu andei pensando muito sobre isso e eu estou parando de culpar as faculdades. A verdade é que não dá tempo. Realmente, a faculdade tem que se debruçar em te preparar e me preparar em sermos bons técnicos, sermos bons tecnicistas, né, na odontologia. Realmente, quem tem que nos ensinar é a escola da vida mesmo. São outros espaços, é aprendendo que se faz mesmo, né? Errando, acertando. E gostei da tua introdução, tá? É isso E, mesmo. Nunca e a parar gente de aprender. e a gente tem que tomar para si a responsabilidade, eu acho, também, né? Porque é muito fácil a gente culpar as circunstâncias e não assumir a responsabilidade. Eu, por muito tempo, eu confesso para você que eu fiquei por muito tempo desmotivada com a minha profissão, muito tempo. Você imagina, a endodontia é uma especialidade muito difícil, por muitas vezes desvalorizada, porque é algo que o paciente não enxerga, né? E eu acho que eu tomo hoje para mim a responsabilidade de não ter sabido me comunicar com o meu paciente no passado, né? Como você falou da importância de se comunicar, da nossa oratória, é extremamente importante, não só com nossos indicadores, mas também com os pacientes, né? Porque se eles não entendem a necessidade do tratamento, dificilmente eles vão fechar com você. Então, assim, eu tive que me reestruturar para poder me recolocar no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Eu considero que eu fiquei assim por muitos anos estagnada. E quando eu vi a evolução da tecnologia, eu vi que as coisas estavam evoluindo numa velocidade que eu precisava entender aquilo, senão eu não ia mais ser endodontista. Eu falo assim, quando eu tive contato com o microscópio, meu olho abriu e brilhou, sabe? E a partir daí começou, né? Começou uma jornada que não para mais. Não para mais. Isso daí, a jornada do estudo que nunca para mais. É muito bom, Natália, muito bom. Natália, essa primeira parte, nós queríamos saber um pouco mais de ti. Quem você é como mulher, como pessoa, como ser humano, as tuas paixões, o que é que te move na vida, né? Hobby, pequenos prazeres dessa vida. Conta um pouco mais sobre você. Olha, Eli, vou te confessar que ter tempo livre atualmente está muito difícil. Eu acho que você se identifica. E quando sobra algum tempo, a gente coloca uma coisa endodôntica ali, É né? verdade. Sempre é assim. Então, você ocupa a tua agenda, você bota um curso, você bota um treinamento, você bota uma mentoria, você vai arrumando coisa, a hora que você vê, tem um tempinho ali. Mas antes, quando a minha agenda estava mais desafogada, eu gostava muito de competir e treinar corrida de rua. Eu Legal. me dedicava intensamente para isso, intensamente, incansavelmente. Eu respirava o esporte. E o esporte, eu gosto muito de falar isso porque muitas vezes eu faço um comparativo com o que eu vivia na corrida e com o que eu vivo na minha vida profissional. Então, tem até uma publicidade bem legal da ASICS que fala assim, que vai chegar aquele momento que você vai ter que decidir se você aguenta um pouco mais ou se você vai desistir. E a gente vive isso diariamente, né? Oh, ainda mais o endodontista, vive no limite, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de correr ainda. Tento ali, porque praticar atividade física é importante para a nossa saúde,
eu quero envelhecer com independência, quero envelhecer trabalhando, inclusive, né? Assim, na medida, escolhendo como trabalhar, mas podendo trabalhar, né? Quero ter mobilidade, quero envelhecer com saúde, então eu pratico atividade física, mas não naquela intensidade de antes, porque as prioridades mudaram. Então, toda a minha energia agora está voltada para o consultório e para o curso. Então, acaba sobrando pouco tempo para eu curtir o esporte, mas são fases, né, Eli? Eu acho Isso. que eu estou muito feliz aqui, muito feliz com o desenvolvimento do meu trabalho, e isso me dá uma satisfação pessoal imensa. Depois que eu Que tive meu primeiro filho, eu percebi que tem tempo para tudo na vida. tem tempo para tudo, a gente são só São fases, né? prioridades, né? Isso, exatamente, com toda certeza. A gente amadurece, né? E Exatamente. entrando agora um pouquinho, Nath, entrando um pouquinho na tua vida com a odontologia. Sim. Discorre para a gente a cronologia dos passos. Quando você se formou, aonde você se formou, como foi tudo isso? Eu me formei em 2008 na FOB, na USP aqui de Bauru, ladinho de casa, né? Tô pertinho. E essa foi minha graduação. A minha especialização eu fiz de 2000. Eu lembro que eram 2 anos e meio na época. Então foi 2011 a 2013, mais um pouquinho. Foi nessa ordem. E a odontologia, eu venho de uma família de vários dentistas, né? Inclusive, meu pai é dentista também. A gente trabalhou muitos anos juntos. Hoje eu estou no meu próprio consultório. A parceria continua, mas nós estamos trabalhando em locais separados. E assim, eu vivenciei, né, a minha infância dentro do consultório. Então, querendo ou não, foi uma grande influência para mim, né? Eu sabia que eu gostava da área de biológicas, então eu ou ficaria ali entre medicina e odontologia. Acho que muitos colegas se identificam com isso, né? E como eu tinha ali um familiar muito próximo, que era referência, eu acabei indo para odontologia. A endodontia, especificamente, ela foi assim algo muito natural. Eu gostei de endodontia, simplesmente não tem explicação. Foi algo assim Amor à natural. primeira vista? Natural. Foi amor à primeira vista. E é um relacionamento que dura até hoje. Óbvio que nós tivemos já as nossas crises, nossas discussões. Acho que todo mundo tem, né? Não vamos romantizar, né, Eli? A gente Claro, tem claro. dificuldades, por vezes a gente pensa em desistir mesmo, quando a gente pega um caso extremamente desafiador. E agora a gente tem a possibilidade de trocar ideias com mentores. Eu vou te dar até um exemplo. A Amanda, que fez parte do Endodontia Talks, né? Amanda, você tem contato frequente com ela, Sim, Amanda sim. Lavor. É uma querida. Então, frequentemente, o César Yamaguto, tem professores que eu tenho um carinho enorme, que se não fosse a internet, eu não teria essa possibilidade de trocar essa ideia com O eles, né? Endodontia Talk só existe por causa da internet. Porque a internet nos Exatamente. aproxima. Exatamente, que era uma coisa que na nossa época lá a gente não tinha, a gente disputava livro na biblioteca, então, nossa, hoje a gente vive uma outra realidade, né? Muito melhor. A gente consegue discutir casos com outros colegas e, enfim, é a gente vive um ambiente muito mais acolhedor hoje, né? Igual eu falei no início. Ainda bem. E, Natália, você consegue resgatar as memórias ali das suas primeiras provações e dificuldades para enfrentar a graduação? Consegue lembrar Olha, como que você atravessou essas dificuldades? na faculdade, você diz? Isso, na graduação. Na graduação. É, olha, dificuldade. Se eu Porque falar. a gente entra muito novo, né? Muito imaturo. Ah, E às vezes a sim, gente isso com não tem ainda uma certeza. visão de mundo formada, né? Com certeza, isso sim. Eu faria hoje a graduação com outros olhos, isso é fato. Mas se a gente não passa por tudo que a gente passou da forma como a gente passou, a gente não muda, né? A gente não seria o que a gente é hoje.
Então faz parte do processo, né? Eu não encaro tanto como uma dificuldade, assim. Eu encaro como parte do processo, né? Eu lembro que na minha graduação a gente, vamos falar de evolução mesmo de instrumentos. Eu aprendi somente instrumentação manual, microscópio. Eu só fui ter contato com uma vez na especialização e depois, muitos anos depois, sabe, em treinamentos específicos que eu fui buscar. Ele travou? Você está conseguindo me ouvir? Tá ótimo, pode falar. É que aqui tá travado para mim, mas então vou seguir. Ai, destravou. Isso, pode Então, falar. Não tem problema. então assim, não, acredito que tenha sido parte do processo, sabe? Mas dificuldade. Se eu Como falar eu para você. falo assim, dificuldades, por exemplo, a lista de materiais, não sei, alguma dificuldade na turma, com algum professor em específico, porque esse tipo de provação às vezes é muito comum, né? Sim. Atravessar nas situações, né? Ó, na graduação, para mim foi bem tranquilo, não vou Você mentir para atravessou você. alguma greve, por exemplo? Pegou alguma coisa de greve? Não, Não? não, não, ainda bem. E assim, com relação à situação financeira, se eu falar para você que eu tive alguma dificuldade, eu vou mentir, porque a minha família é de classe média e assim, eles conseguiram me dar o suporte financeiro durante a Maravilha. Bom, faculdade, então isso para mim foi muito bom, né? Eu tive apoio. Tem colegas que sofrem muito mais, né, para conseguir a formação. Se eu falar para você que eu sofri nesse sentido, não foi. Eu tive uma dificuldade maior com o orientador na minha pós, que a gente tinha a dificuldade que é a seguinte, o meu orientador, ele queria que eu estivesse presente em vários dias e eu não podia largar meu consultório para ficar em função do curso de especialização, né? E acabou que o meu trabalho ficou com vários erros, enfim. Mas tive uma dificuldade com ele, assim, de relacionamento mesmo, e também não existia essa facilidade que a gente está tendo aqui hoje, né? Hoje a gente pode fazer uma online, reunião online. Antes não, verdade. a gente não tinha essa possibilidade, tinha que ser presencialmente ou por telefone. E muitas das dificuldades que eu tive se devem a isso, mas faz parte, né, Eli? Faz parte. Exatamente, faz parte e depois a gente entende os motivos, né? A gente consegue compreender lá na frente como foi importante para te forjar, né, como ser humano. Exatamente. E como tu era lá dentro? Tu era engajada em atividades extracurriculares, monitorias, ou você era mais tímida? Olha, meu perfil é clínico. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de sentar no mocho, eu gosto de executar. Então, assim, a carreira, como eu te disse, a carreira acadêmica era algo que passava longe da minha cabeça. Então, eu não fiz iniciação. E olha que eu estudei numa universidade que estimula pesquisadores. Ó, FOB, né? Imagina. Então a gente tem um pensamento crítico quando a gente lê um artigo, a gente é estimulado a isso. Mas eu não quis fazer iniciação científica, não queria viver aquele ambiente acadêmico, eu queria clinicar. Então agora é que o meu olhar se acendeu para um outro caminho, né? Mais acadêmico, assim, a questão de pesquisar mais, mas na época eu não fiz iniciação científica, mas assim, eu trabalhava bastante, inclusive eu lembro que nas clínicas integradas, o que eu fazia ali? Eu ia lá na triagem, chavecar o pessoal, falava assim, gente, Ah, manda ainda de molar para mim. Eu boa, pedia nossa. e o pessoal da Você era das triagem, minhas, então. Porque para eu pedir pedia para os molar tem que gostar, hein? isso na graduação, né? E eu pedia para os colegas, então eu acabei ficando ali como uma referência. Ó, você não quer fazenda? Tá, manda para a Nath que a Nath faz. Pois é. Então, foi nesse sentido, assim. Que legal, que bacana. Tenta agora resgatar, Nath, os teus primeiros passinhos agora como profissional. Como foi? Sim. Que ano você se formou? Como foi a jornada até o teu primeiro emprego, os teus primeiros ganhos? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu me formei em 2008, né? Finalzinho de 2008, 2009 eu já comecei a trabalhar.
Foi um consultório bem simples, junto com o meu pai. E aí eu percebi que se eu não tivesse, como generalista, seria muito difícil eu conseguir outras oportunidades de emprego. Então eu precisava fazer minha especialização. Eu trabalhei um ano, juntei ali uma graninha, e aí eu fui fazer minha especialização lá em Ribeirão. E aí, já no segundo ano da minha especialização, eu entrei para trabalhar em outras duas clínicas. Uma era nível AAA, e graças a Deus, assim, né, tive essa oportunidade que durou 5 ou 6 anos, se eu não me engano. E aí eu entrei para trabalhar em uma clínica que era lá, nível C, vamos dizer assim. Foi um grande aprendizado para mim. Então, eu estava cada hora num lugar, né? Eu estava na clínica de especialização, meu consultório, clínica A, clínica C, trabalhando com públicos diferentes, aprendizados diferentes, e foi muito importante para mim. Então, eu recomendo todo mundo que está saindo agora da graduação expandir e abrir e trabalhar em outros lugares mesmo para ter esse ganho de experiência não só na parte técnica, como a gente estava conversando, mas também na questão, igual essa clínica que eu falei que era um nível A, eu aprendi muito de marketing, aprendi muito de gerenciamento de uma clínica, aprendi coisas de outras áreas que não endo, e eu não era nem especialista ainda. Foi um aprendizado muito grande. Muitas das coisas que eu aprendi lá eu trouxe para o meu consultório depois. Então, foi muito, muito bom. A clínica C a gente aprende a como não ser, né? Infelizmente. E eu falo que tem muitos profissionais muito bons trabalhando em clínicas populares sem condições de trabalhar, sem condições dignas de trabalho. Então, isso acaba que às vezes marca a carreira do profissional de uma maneira ruim, sabe? E para você ter uma ideia, eu estava aqui pensando, né? Hoje eu tenho a possibilidade de atender com microscopia os meus pacientes, então é uma outra realidade. Nessa outra clínica, eu trabalhei meses sem ter refletor, fazendo a endodontia. Então, Imagina, assim, meu Deus do céu. imagina, a gente já trabalha, pensa sem microscópio. A gente já trabalha num lugar escuro e pequeno, Isso. sem o mínimo, sem o do refletor, gente. Então, imagina, a gente tem que operar milagres, né? Então, eu imagino que o pessoal que trabalha em clínica popular passa, sem o básico, né? Que hoje, graças a Deus, eu consegui mudar essa realidade e tenho acesso o que tem de melhor de tecnologia para oferecer para os meus pacientes. Eu fico muito feliz mesmo por isso. Eu queria adicionar algo a essa discussão que você trouxe, essa fala, Natália. Mais uma vez, ao que eu chamei de escola da vida. Eu também já tive experiências do público, até do público D, do D ao A. E você aprende muito a lidar com pessoas, você aprende muito a negociar, a maneira como você conversa e se apresenta é diferente. E, Sim, assim, o que a gente pode externar aqui para os nossos ouvintes, ou para quem só estiver ouvindo, ou para quem estiver vendo no YouTube ou no Spotify, é que é o seguinte, colega, você só aprende fazendo, você só aprende na escola da vida. Tem coisas que, por mais que eu fale, que a Natália fale, você só vai aprender no campo de batalha, sangrando, lá, todo dia, dando as caras, colocando a tua própria pele em jogo. Então, essa tua contribuição foi muito bacana, muito louvável. Fala agora um pouquinho para a gente da tua transição. Quando foi a tua última grande transição, Natália, para um momento de carreira em que você se encontra hoje? olha, eu vou falar que foi a pandemia. Foi um ponto de virada mesmo. Eu estava num estágio assim num estado de latência. Eu estava trabalhando, trabalhei por muitos anos sem me atualizar, sem investir, eu estava desmotivada mesmo. E quando veio a pandemia, o que que aconteceu, Eli? A gente, assim, eu sou casada, perdão,
Eu sou casada com um marido que é psiquiatra e ele me ajudou muito nesse sentido, me ajuda, inclusive, até nessa questão que você falou, da forma de atender as pessoas, de entender a necessidade delas, né? Muitas vezes a gente. Isso é uma coisa importante que a gente não tem na faculdade. Muitas vezes a gente não entende o comportamento dos pacientes, que muitas vezes pode estar relacionado a um transtorno mental, e a gente não tem contato com isso na faculdade, nem na pós. É uma coisa muito importante de se dar uma estudada em psicologia, em psiquiatria, às vezes, que é algo que eu acho que deixa muito a desejar e é algo que eu aprendi com ele e me trouxe um benefício imenso, imenso para a E a gente prática. tem que estudar o comportamento humano, viu? Exatamente, muito importante. Dominar comportamento de pessoas é algo interessante para a nossa classe. Muito, com certeza. E na pandemia, o que, que aconteceu? A gente viveu algo assim que era uma doença desconhecida, a gente não sabia como lidar, e eu falei assim, gente, vou parar tudo e recuar. Eu parei meu consultório um tempo e falei assim, vou estudar. E aí foi que nesse momento eu comecei a ver quanta coisa tinha surgido nesse momento que eu falei, gente, onde é que eu tava? Que eu não parei para observar isso. E comecei a estudar e não parei mais. E aí, nesse momento, eu falei, gente, agora ou vai ou racha. Ou eu aposto todas as minhas fichas em mim, ou eu mudo de área. Eu comecei aprendendo marketing digital e tráfego pago e Ó, para alavancar a carreira do meu marido. Porque ele é psiquiatra e eu falei, gente, eu tenho um psiquiatra em casa, agora ele vai atender online. Então eu primeiro fiz todo esse movimento, então eu aprendi a construir um site, aprendi a fazer tráfego pago, aprendi o que é Google Meu Negócio, eu fui buscar outras coisas que não tinham nada a ver com odontologia, inclusive fiz eu curso. adoro isso, Natália. Eu adoro. Eu também, nossa, e eu fiz cursos assim para marketing médico, que nada tinha, para marketing em psiquiatria, que nada tinha a ver com o que eu faço. Primeiro fiz isso. E aí ele foi meu projeto piloto ali e deu muito certo. Com certeza. Então a gente fincou a nossa bandeira e as pessoas passaram a saber quem ele era e passaram a nos buscar. E aí a gente começou a devagar e subindo, né? E os pacientes nos procurando, atendimento online, e as coisas foram girando. Quando e eu estudando simultaneamente, né, a questão da biossegurança em relação à Covid e etc. Quando foi possível voltar, eu já voltei com outra cabeça. Falei, bom, agora todas as habilidades que eu ganhei aqui, eu vou aplicar para mim. Então eu fui construir meu site, eu fui fazer meu marketing, eu fiz tudo sozinha, sozinha. E eu vi que começou a dar certo. Óbvio que eu preciso aprender mais ainda, então ainda estou galgando os meus passinhos. É difícil você ser tudo, né? Tem horas que é necessário a gente Legal. saber também delegar. E eu tenho essa dificuldade. Contratar um bom prestador de serviço, né? Exato, exato. E eu tenho essa dificuldade. Eu quero pegar tudo para mim. E essa é uma coisa que eu preciso. Óbvio, ali o conteúdo, o cerne da questão sempre vai ficar para nós, Com né? certeza. Mas Conteúdo é o rei, né? Tem que ser. é, mas a gente precisa mesmo de auxílio. E aí agora que houve um outro passo adiante, que é o nosso curso, a gente tá com uma pessoa especialista nisso, então devagar também vai ser outro passo adiante, devagarzinho, a caminhada vai devagar e sempre, né? Então vai ser outra jornada de aprendizado aí também. Mas Nossa, eu fiquei foi esse. emocionado, viu? Quando eu perguntei para você qual foi a virada de chave e você me falar isso, você me deu um prato cheio.
Mas assim, você é a estrela da festa. Em outro momento a gente pode bater mais um papo sobre isso. Mas adorei. Muito bom, né? Adorei porque eu gostaria de poder abrir a cabeça de alguns colegas para eles entenderem isso, que eles não precisam mais dedicar 80% à endodontia. Tem que inverter. Chega um momento, e eu vou falar isso dando minha cara a tapa aqui. Chega um estágio da sua vida que é 80% as outras coisas e 20% a endodontia. Sim. É 80% marketing, 80% gestão de vendas, 80% automatizar o teu WhatsApp, 80% tornar o teu Instagram uma fonte de receita, uma fonte de renda extra, 80% estudar sobre a tua apresentação pessoal, sobre comportamento de pessoas, 20% é todo dia pegar um pouco de endodontia, se atualizar naquela semana, o que foi publicado no Joey, quais são os últimos instrumentos mecanizados, o que eu posso melhorar na minha técnica, qual o próximo curso que eu vou fazer. Então, assim, por isso que eu fiquei empolgado com a sua resposta. A tua resposta é muito. Chegou, foi muito bom. Eu falo assim, óbvio que tivemos muitos prejuízos, mas essa foi uma fase muito boa para mim, porque foi uma imposição. Você vai ter que sair do seu consultório e sair da caixa, pensar fora da caixa. Eu E para vejo o mim, prejuízo como investimento. Você precisa investir muito mais antes de retornar, né? exatamente, exatamente. Isso, perfeito. Então, mas é necessário, é um movimento necessário. Você se flexibilizar. E eu acho que muitos dos profissionais têm essa dificuldade ainda hoje, né? E depois vou conversar em off algumas coisas com você Vamos. que estão acontecendo aí. Vamos deixar o pessoal curioso. Ó, pessoal, essa conversa. Quem sabe depois a gente abre essa Abre pauta uma que mentoria no grupo, né? é uma pauta importante a se discutir. Muito. Mas não é Muito. hora ainda da gente falar, vamos em off. Vamos em off, né? E, Natália, uma pergunta aqui interessante. Nós temos dias muito sombrios, de dias difíceis. Você teve algum dia desses que você pensou, cogitou em desistir? Muitos, com certeza. Desde na minha especialização mesmo, eu voltava chorando muitas vezes. Eu acho que isso vem ele com a maturidade emocional, sabe? É Sim, vivendo, igual você falou, é entrando no campo de batalha, não tem o que fazer. Vai ter, e ainda assim, olha, você falando isso me veio na cabeça um caso que eu peguei ano retrasado, de um caso, uma remoção de um pino de fibra. E assim, a gente senta no mocho já mais ou menos planejado o que vai acontecer, e quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou, sabe aquele gelo, aquela sensação de incapacidade, com de certeza. incompetência? Vão ter dias que fatalmente isso vai acontecer. Com todos. Aquela lima que fratura e você tem vontade assim de sair do mocho e não voltar mais para o consultório. Vai acontecer, mas é tudo assim. Por isso que eu falo que a terapia. Eu tenho um psiquiatra 24 horas por dia, né, na minha cabeça, e isso fez total diferença. E a terapia me ajudou muito nesse sentido. Terapia cognitiva, inclusive, se para quem está nos ouvindo aí, eu vou abrir um parêntese aqui para falar isso, porque foi uma ferramenta que me ajudou demais na minha vida pessoal e na minha vida profissional. A terapia cognitiva, né, ela é a única que tem evidência científica que, de fato, ela é capaz de até de mudar a morfologia cerebral. Uau. Se você fizer os exercícios e tiver um terapeuta que te conduza da maneira adequada. Deve ter Então, uma isso é algo, neurociência pesada por trás, hein? Né? Não é verdade? com Deve ter umas certeza. explicações neurocientíficas aí pesadas sobre isso, hein? Com certeza. E assim, foi algo que é uma ferramenta importantíssima, gente. Natália, só um parênteses, eu acho que você vai receber muito direct no Instagram, viu? Eu vou encaminhar tudo para o psiquiatra. Porque o assunto é bom. Muito bom. E me ajudou. É algo que eu tô convencendo ele, viu, Eli? Vou convencer ele de fazer uma live ainda, que ele é mais offline, sabe? Mas eu vou convencer ele ainda. Convence, convence o cara. Porque me ajudou demais, demais, nessa questão de ganho de habilidades,
nesses momentos de dificuldade. Mas, assim, nem sempre. Ainda hoje acontecem coisas, né? Por exemplo, aconteceu de eu lidar num curso que eu tinha que finalizar um dente em sessão única, e quando, assim, a gente não tinha tomografia e a gente abriu o dente, era um caso de RCI. Sangrava, paciente com dor. Nesse momento você tem que ter equilíbrio. E essas coisas você vai ganhar trabalhando e treinando o cérebro para lidar com Respirou, né? Respirou, abriu a gaveta, pegou o pó de hidróxido de cálcio. Hoje não vai dar, né? Pois é, tem coisas que, por mais que a gente planeje, vão sair do script e a gente tem que estar pronto para lidar com esse tipo de situação. Não muito tem bom. jeito. É a vida que é assim. É verdade, muito bom. Gostei demais. Olha que papo gostoso, hein? Que papo legal. Muito bom, né? Muito bom. E eu quero te fazer uma pergunta agora, olhando para o futuro. O que tu imagina que são os seus principais desafios para a tua evolução a partir de agora, nos próximos anos, médio e longo prazo? Ai, olha, eu, eu sou uma pessoa que eu tento olhar, é óbvio, a gente tem que fazer uma projeção, tem que fazer, né? E fatalmente eu vou envelhecer e eu não vou ter condição física de trabalhar. Então, eu projetando, eu tenho planos, como você falou, de sair um pouco mais do mocho, né? E expandir o meu universo pro digital. Eu acho que eu penso em algo mais nesse sentido, assim, né? A gente está começando com os cursos agora, eu também penso em algo online no futuro, mas eu penso muito no hoje também, né? É um dia de cada vez. Perfeito. Então, para hoje, eu estou muito feliz e realizada com o meu consultório. Vamos um passinho de cada vez. Investindo, né? A gente tem que fazer a nossa reserva também. Acho que educação financeira também é importantíssimo, que é algo que eu não tive, né? Boa. Não tive um planejamento financeiro, tive problemas com isso, inclusive. Hoje, graças a Deus, a nossa realidade já é diferente, mas eu acho que é mais nesse sentido mesmo, viu? Ótimo, De muito sair bom. um pouco mais do mocho, planejar uma carreira no meio digital, assim, é o meu plano, né? Vamos ver como vão ser as próximas cenas. Das pessoas que eu consumo, né, da internet, do digital, alguns mentores falam o seguinte, um deles é o Wendel Carvalho, ele fala assim, ó, você precisa de outras fontes de renda, Sim, que não dependam necessariamente de você estar presente. Então, essa fritada de neurônios me faz muito bem, eu gosto muito dessa pressão de estar sempre pensando como é que eu posso ganhar mais, outras fontes de renda alternativa que não sejam apenas a odontologia, né, sentado no mocho, né, endodontia, né? eu vou extrapolar um pouquinho até que eu lembrei de uma coisa. A gente, como endodontista, a gente depende muito de indicador. E a gente não pode ficar fixado só numa fonte de captação, né? A gente tem os indicadores, mas a gente tem o Google também, a gente tem que E estar entra o Google do presente. negócio. Isso. A gente tem que estar presente em vários pontos, porque a gente não pode. Se os indicadores que você tem hoje resolverem não te encaminhar mais pacientes, o que você vai fazer, né? Por isso que você tem que estar presente, tem que ter uma presença ali no Instagram, tem que ter um canal no YouTube, uma presença no Google. Você tem que estar presente em Blog, vários lugares. site, E blog. exatamente. Para você Show não de bola. ficar escravo de só uma fonte de captação de pacientes, né, Eli? Muito bom. Olha, essa tua entrevista já dava um MBA. Olha, dava para fazer Fico um feliz. compilado. Olha, dá para fazer um compilado de todos os 35, dos 34 episódios que antecederam e fazer um grande MBA, com toda certeza. Ai, que bom, fico Coisas muito práticas, né? feliz. Na verdade, Natália, são coisas práticas que você pode aplicar de Sim, forma imediata. com certeza. Com Natália, certeza. agora, passando um pouco agora para falar de endodontia especificamente. Sim.
Resgata como foi a tua especialização, as tuas experiências lá dentro, quanto tempo foi? Olha, a minha especialização, ela durou 2 anos e meio. Ótimo. E eu não tenho queixas, assim. O que a gente tinha na época era o que estava disponível. Então, assim, eu entrei com um nível de endodontia e saí com outro. Então, eu vejo nos meus raios-x que é visível a evolução que eu tive, né? Mas muita coisa eu deixei de ter contato, por exemplo, cirurgia parendodôntica. Eu não tive contato com cirurgia parendodôntica durante minha especialização. Eu acho que é algo que fez muita falta para mim. Não tive contato com microscopia, que recentemente eu fiz um curso com a Débora Celeira e o microscópio não é um recurso que estava indisponível para as universidades. Era possível se fazer esse investimento na época. Vou mexer um pouco no Pode, vespeiro aí, pode sabe? cutucá-lo. Eu vou cutucar um pouco, porque na época era possível. Mas para você ensinar microscopia exige um treinamento, entende? E será que as pessoas estavam dispostas naquela época a fazer esse treinamento? Porque ele é difícil. Existe uma curva de aprendizado que você sabe como é. Tem dias que a gente tem vontade de empurrar o microscópio de lado e trabalhar sem. Hoje não mais. Hoje eu não Sim, vivo mais sem. Mas no início, tem dias que você tem vontade de empurrar e falar, vou fazer sem, porque foi uma vida inteira trabalhando de um jeito e de repente você tem que aprender a trabalhar de outro. Então, verdade. assim, eu acho que era possível a gente ter tido esse contato muito antes do que a gente está vendo agora, mas que não houve uma iniciativa nesse sentido. Então, muitas coisas foram deixadas de lado, mas também tudo no seu tempo. Eu fui buscar, meus colegas também, vejo meus colegas de turma aí, muitos deles, né, bem-sucedidos, trabalhando com todas as ferramentas. Fico feliz por isso, mas a gente teve que buscar em outras fontes. Muito bom. Vou te fazer uma pergunta ingrata que ninguém escapa. Ai, Essa lá ninguém vem. escapa. Lá vem, Já tô certeza. sabendo. Já está sabendo, né? 3 nomes, assim, especiais para você na endodontia. 3 nomes, assim, que te inspiram, que participaram da tua formação, que participaram da tua identidade como endodontista. Eu poderia Difícil, né? citar muitos nomes, muitos. Mas se eu não falar da Simone, eu não vou estar falando da pessoa que Eu me. sabia que ela ia ser em primeiro lugar. Meu top 1, eu fico até emocionada de falar dela, porque ela não tinha, assim, necessidade nenhuma. Sabe aquela pessoa que ela vem e pega na tua mão e fala assim: não, vem por aqui que é mais Parece que fácil, foi vamos desse por mundo. ali que é melhor. Ela é minha Dinda, é minha madrinha. Então a Simone tá com certeza, é minha musa inspiradora, meu top 1. Nunca vou esquecer, vou ser eternamente grata por tudo que ela fez por mim. Em segundo lugar, nossa, difícil, hein? Difícil pensar em 3 nomes, né? Da Endo é difícil. É, eu vou colocar em segundo lugar a Amanda, que é uma Ah, bom. inspiração para mim. Nossa, a Amanda é uma querida. É aquela pessoa que está sempre disponível para te ajudar. Ela entrega tudo para você sem ego, Ela entrega tudo e mais um sem pouco, né? ego. Exatamente. O curso dela para mim foi sensacional. Inesquecível para mim. Tem uma colega que se chama Isabela Dutra, que foi uma colega que eu conheci ela no Conheço. curso da Débora Celeira. E eu falo para ela que ela é minha alma gêmea endodôntica. Isabela é com Z, né? Isabela Dutra, né? Isabela Dutra, Conheço, conheço. ela também tá ali, assim, foi uma amizade endodôntica de almas, foi um encontro, assim. Que coisa boa. Ela tá lá em BH, mas frequentemente a gente conversa, troca ideias. Nossa, assim, maravilhosa, a Isabela também, uma colega sensacional. Eu poderia citar outros inúmeros, mas esses são as que eu Tá no quero levar coração, para você minha leva vida, perto, assim, né? sabe?
Que legal, que legal. Natália, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria, Ah, que de antemão, pena. aqui, te agradecer muito por essa oportunidade. Eu não falei isso no começo, que já é meio que um jargão aqui do Endodontia Talks, mas eu costumo dizer que vocês me permitem eternizá-los um pouco. Ah, A isso é partir de muito agora, a sua bacana. história está eternizada e nas próximas gerações, esse podcast vai continuar sendo reproduzido, até de maneira melhor, mais difundido. E o episódio 35 vai estar disponível para várias gerações, para que as pessoas se inspirem em você, um pedacinho Ah, eu da fico história. muito feliz. Então, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui hoje. E eu queria encerrar da seguinte maneira: olhando para você hoje, se você pudesse olhar para um espelho mágico e nesse espelho mágico você visse a moça lá do começo, a moça Natália lá do comecinho, você sentiria orgulho da mulher que essa Natália se tornou hoje? Com certeza, com certeza. Eu falaria para ela não desistir, que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e para não ter medo, para seguir em frente e buscar os objetivos que ela ainda vai conseguir mais. Com certeza. Se a gente conseguisse entender isso, né, Natália, quando a gente está lá atrás, a gente não Lá entende, né? atrás, A gente acha ai, que é não vai dar verdade. certo, que vai dar tudo errado. E a verdade é É, que é o tempo, né? Você falou na entrevista, é viver o processo, né? viver o Você tem que viver o processo. processo. É É verdade. pensar um dia de cada vez. E eu Isso. acho que até algo que foi muito para mim crucial foi entender isso, que a vida vai ser essa eterna repetição. A gente tem que se apaixonar pela nossa rotina, porque a vida é rotina. A gente não pode esperar que algo surpreendente, maravilhoso vai acontecer todos os dias na nossa vida. A gente tem que se apaixonar pelo trivial. E Fantástico. no- Já pode ser a frase do episódio. Se apaixonar pelo trivial. não Adorei. é porque Adorei. são nessas coisas do dia a dia mesmo que está o encanto. Se a gente não gostar disso, a vida não tem sentido, né? Eu acho que é Com bem isso. certeza. E assim, dias extraordinários, vamos falar bem a verdade, são poucos, né? Exatamente. Eu vou te falar para mim, assim, o dia mais extraordinário da minha vida foi o dia do nascimento do meu filho, o parto do meu filho. Assim, eu dificilmente vou viver outro dia como esse, e possivelmente, talvez, será o próximo, um próximo Ex- parto. Mas, percebe, é exatamente o que você falou, a rotina é ordinária, são dias ordinários. Exatamente. É você buscar o 10 do ordinário, né? Porque o dia extraordinário nem sempre acontece, né? E a vida do adulto são Exatamente. dias ordinários. É verdade. Perfeito, Exatamente. muito bom. E agora eu quero te colocar numa situação imaginária, hipotética. Vamos imaginar que você vai pegar um carro de Marília para Bauru. Quanto tempo dá isso, mais ou menos? 1 hora. 1 hora. E você vai dar carona a um recém-formado. Se ele tivesse 1 hora de mentoria com você no teu carro de Marília para Bauru, que conselhos você daria para esse recém-formado? Nossa, ele tava lascado, que eu ia falar tanto na cabeça dele que ele não ia querer mais viajar comigo, não. Nossa, você me pegou, Eu hein? ia alugar ele a 1 hora inteira. Nossa, com certeza. Gente, eu faço isso com todo mundo. Se preparem, amizades. Meu marido já se tornou endodontista, de tanto que eu já falei na cabeça dele. Eu ia pegar e falar, pega meu celular, vamos olhar as fotos aqui, ó. Então, olha assim, assim. Nossa senhora, ele tá lascado comigo. Mas uma mentoria, De 1 hora com, com esse recém-formado, de Marília até Bauru, no carro. com certeza eu falaria de endodontia, né? Ai, meu Deus, que pergunta De difícil. conselhos práticos para a vida, entendeu? Sim, eu acho que eu iria nesse sentido, viu, Eli? Porque eu acho que a gente se forma achando. Naquela época, ai meu Deus, coitada, né? Formou, achou que vai ganhar o salário facinho aqui na mão, ó. Sendo que o diploma não é garantia de nada. Você vai ter que se lascar muito ainda para conseguir conquistar o que você quer. As coisas não são fáceis. A gente vai ter que aprender muitas outras habilidades extras para poder conquistar o que a gente almeja, né? Não é
meramente odontologia. Eu acho que eu diria para esse graduando já ir formando uma identidade visual dele, falando sobre a rotina da clínica, de rotina de estudos, porque ele já vai criando uma identificação com as pessoas, ele já vai se tornando uma referência para as pessoas, que é algo que eu gostaria de ter tido a oportunidade lá atrás, de ter criado uma identidade na internet, me tornado uma referência já. Eu vejo muitas pessoas caminhando trilhando esse caminho, e eu acho que é bem por aí. Depois que você se forma, você já tem um perfil, né? Seja referência ali para amigos, familiares, e esse pessoal vai Os fazer pares, né? o Os marketing. pares também. Exatamente, esse pessoal vai fazer teu marketing, né? Então eu acho que eu diria algo nesse sentido. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, Natália Rea, diretamente de Marília, estado de São Paulo. Natália, mais uma vez, muito obrigado, minha querida, por você ter nos permitido eternizar um pouco da sua história. Essa entrevista chegou ao fim, então só Ah, palavras de gratidão mesmo. Lembrar os nossos ouvintes que eles podem encontrar as suas redes sociais, o teu Instagram, na verdade, na descrição desse episódio aqui, independente de onde estiverem ouvindo, de que agregador estiverem escutando ou vendo no canal do YouTube do Endodontia Talks. O teu perfil do Instagram está aqui. Então, pessoal, acessem, perguntem. A Natália é agradabilíssima, uma pessoa muito humana, agradável de conversar. Então, eu tenho certeza que vocês se beneficiarão muito de bater um papo com ela. Tem muita história de vida, muita experiência, como acabamos de ver aqui nesse episódio. Então, Natália, ele muito fico muito obrigado. feliz. Se você quiser falar mais alguma coisa nesse final, pode ficar à vontade. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada. Esse convite veio numa hora assim, foi uma surpresa muito boa, muito gostosa. Que Eu fico legal. muito feliz de verdade. Te agradeço do fundo do coração por ter me dado essa oportunidade, esse espaço, mais uma vez. E sempre que você precisar, pode contar comigo. Eu vou estar aqui para te ajudar no que for. E me aguarde que eu vou te encher o saco também, viu? Tá bom, tamo junto aí, viu? O pessoal já vai ficar, o pessoal tá curioso, o que a gente vai conversar em off, o que a gente vai combinar, né? Depois a E, gente conta. Vamos ver se depois a gente pode contar. pois é, vamos lá, com toda certeza. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Já estamos em quase 3.500 reproduções desse podcast, desde a nossa reformulação para entrevistas semanais ao sábado, às 9 horas da manhã. Então, devemos muita gratidão, não só aos nossos entrevistados, mas também aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que são os nossos seguidores, são os nossos fãs, são os que permitem que o nosso programa ele tenha sentido, ele faça sentido todos os sábados, às 9 horas da manhã. Natália, um beijo, minha querida, para você, tua Um família. beijo, Eli. Muito obrigada. Graças no teu esposo aí, o doutor, e que Deus possa te abençoar cada vez mais, tá bom? Muito obrigada. Você e toda a sua família também. Obrigada, Eli. Obrigado, um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau.